maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo. E tudo isso para aprender, para ensinar, para compartilhar, para co-criar. Porque assim, a humanidade, nós juntos, vamos restaurando as famílias, empoderando as empresas e construindo um mundo melhor. Estou aqui para mais um Pode Zé. Pode Zé. Isso, histórias inspiram histórias. Histórias conectam histórias. E, gente, sabe o que é o mais maravilhoso? Que quando você se conecta com a história, você aprende com histórias, você está acelerando. É um grande atalho para a sua vida. As experiências compartilhadas são vivências, são aceleradores. E por isso, por falar de história, por falar de conhecimento, de espiritualidade, de força interna, tem um convidado muito especial. Esse convidado é bem badalado. Olha, tem programa de TV, Programa Nacional da TV Gazeta. E é uma pessoa energizada, maravilhosa, que, aliás, tem um mantra desse meu convidado, viu? E tem a ver com alegria, vocês vão ver aqui. Estou com vocês, comigo aqui, Ravissani. Sorria com alegria! E viva a vida com muita sabedoria. José Roberto Marques, você veio no meu programa e agora estou aqui no Pode Zé, para que a gente possa compartilhar experiências, ensinamentos, muita inspiração do meu, do seu coração para o nosso público. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos dar um abraço apertado aqui, porque José Roberto é uma pessoa muito especial. Muito especial. Você que segue o Zé Roberto, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não segue o Zé Roberto, você tem que seguir. Porque ele é um ser humano de luz, que foi escolhido depois de uma experiência. Ele foi escolhido para voltar e para deixar um legado. E ele se dedica de manhã, de tarde, de noite. E ele transcende o tempo e a matéria. Ele está focado nesse propósito, nessa missão. E por isso eu estou aqui hoje para deixar aqui também a minha colaboração, meu tijolinho, nesse grande legado do Instituto Brasileiro de Coaching. Gratidão, querido. Ô, Sani, mas eu fiquei apaixonado de ir lá conhecer seu programa, né, com a tua energia, com a tua história, com a nossa conexão. E que bom, que prazer te receber aqui. E eu adoro que as pessoas tenham a percepção nossa primeiro, né? Então, além de ser esse ser humano incrível da TV, apresentador, esse rabino e obras sociais e trabalhos sociais, fala aí, assim, quando você olha no espelho todo dia de manhã e você se olha, o que você vê? Um sonhador, um rabino que está dedicando a sua vida em prol de uma causa nobre, que jamais deixou de sonhar e acreditar. E a razão da minha existência hoje é fazer com que cada dia da minha vida seja um dia especial. Porque se eu acordei, é sinal que o mundo não poderia continuar sem mim. Então, se Deus confiou em mim naquele dia, e a prova é que eu acordei, eu não posso decepcionar. Você sabe que quando a gente se formou rabino lá em Israel, faz tempo, abriram um mapa para mim, quando terminamos a formação, e falaram, para onde você vai? Para onde você vai? Porque você não estudou para si, você estudou para quebrar as barreiras do egoísmo e compartilhar com o maior número de pessoas, com o maior número de jovens, toda essa sabedoria milenar da Torá, do judaísmo. Mas eles falaram, você pode esquecer tudo que você estudou aqui. Aí todo mundo ficou impressionado. Como assim? Só não se esqueçam de uma coisa. Jamais se esqueçam de sonhar. Gostei. Porque tudo que hoje é realidade já foi sonho um dia. Tudo que existe. Exato, já foi pensamento um dia. Senão... O rei Davi escreve, Sof Maaseh B'Machshavat Chilá, nos Salmos ele escreve, tudo que hoje é realidade já foi sonho e pensamento um dia. E você também. Tudo começou aqui. E hoje é real.
Como é que... Conta aí dessa trajetória, Israel, faz quanto tempo? Como foi isso? Aí veio, olha, aqui, fui direto na fonte. Eretz Israel, a terra de Israel, o palácio do rei. Eretz Asher Einei Hashem Elokei Rabá, é a terra que os olhos de Deus estão observando do começo do ano até o final do ano, uma proximidade maior com o Criador em Israel, incontestavelmente. Inclusive a Kabbalah, ela escreve que as nossas orações em Israel é um canal direto com o Criador. Fora de Israel, os anjos são os intermediadores, para você entender o nível de conexão que a terra de Israel nos proporciona. E eu escolhi me entregar de corpo e alma no palácio do rei. Encher meu copo para ele transbordar e encher os outros copos. Fiquei lá 12 anos. 12 anos. 12 anos onde minha única preocupação era entender o que estava escrito nos livros. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Parávamos para comer, para beber, para dormir. Sábado, Shabat sagrado, às vezes saíamos para passarmos com conhecidos, amigos, quem tinha família em Israel, eu não tinha, toda a minha família estava no Brasil. Mas não tem como você estudar o judaísmo verdadeiro fora da terra de Israel. É lá onde tudo aconteceu. É lá onde o povo judeu nasceu. Então, eu escolhi certo. Ô, Sani, desde quando você nasceu até hoje, o que vem na tua cabeça como 3 acontecimentos extraordinários, assim, intuitivos, 3 acontecimentos extraordinários numa vida inteira? O primeiro foi com 13 anos, Bar Mitzvah. Todo judeu com 13 anos, ele vai se aprofundar mais no judaísmo e ele vai sair da infância pela ótica da cultura judaica e entrar na fase adulta. É a transição da infância para a fase adulta. Com 13 anos, um judeu já é adulto. Ele já pode completar o quórum de 10 homens nas orações. Ele já tem os seus deveres e suas responsabilidades. Ele já tem que abraçar os preceitos da Torá. E com 13 anos, eu que não nasci num lar religioso praticante, meus pais são judeus tradicionais, mas não eram religiosos praticantes. Imagina um menino com 13 anos, aulas de bar mitzvah, eu comecei a me conectar um pouquinho mais profundamente falando com a minha própria cultura. Então, nesse momento, foi um acontecimento extraordinário, porque eu me deparei com uma sabedoria, eu me deparei com uma conexão, eu me deparei com uma experiência espiritual muito forte. E na Torá, eu encontrei todas as respostas para as minhas dúvidas. Eu sempre me perguntava, de onde eu vim? Quem sou eu? Por que estamos aqui? Que mundo é esse? E eu não tinha as respostas claras. Mas quando eu comecei a estudar a Torá, que é o manual de instruções do fabricante, eu encontrei todas as respostas, me apaixonei por ela, ela se transformou na minha namorada, não largava os livros e fui para Yeshivá. Yeshivá é uma academia onde os jovens rapazes estudam Torá dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu fui para Yeshivá com 13 anos e aí nunca mais eu me separei dessa Torá. Foi um acontecimento extraordinário. Foi um acontecimento marcante, não só para mim como para os meus pais. Meu pai achava que ia passar essa fase. Mas minha mãe não, minha mãe quebrou as barreiras do egoísmo e ela deixou o filho sair de casa para seguir uma carreira, para seguir as suas paixões e suas convicções. Então foi muito marcante para a nossa família, onde meus pais abriram mão e eu fui atrás das respostas para as minhas dúvidas e me encontrei dentro do meu universo. E foi lá que eu recebi sobre mim também, Zé. Tem mais um acontecimento. Esse mesmo acontecimento gerou outro acontecimento, a visão. Eu decidi naquele momento o que eu iria ser. E isso é um privilégio, você sabe. Os jovens hoje não sabem o que querem. Eles fazem uma faculdade, largam, fazem outra. Aí faz a outra, não era bem isso que eu queria, vou fazer mais uma. Até a pessoa trabalhar, até a pessoa se encontrar, e muitas vezes ela vai precisar do IBC,
né, para entender realmente qual que é a sua verdadeira paixão e o seu verdadeiro eu. Com 13 anos eu já tinha isso claro. E eu decidi sobre mim compartilhar no futuro essa mesma doçura que me encantou quando eu era jovem com outros jovens. Então lá atrás já nasceu o Olami, que é o projeto que eu direciono a juventude judaica em prol de uma vida de valores. No Brasil. No Brasil. Existem 320 centros pelo mundo, mas eu sou diretor do Olami na Faria Lima. Então isso tudo foi muito, muito, muito marcante. Mais um momento? Mais um momento foi quando meu avô faleceu. E eu não estava aqui no Brasil. Então, meu avô que sempre apoiou, sempre me abençoou, e também era um homem muito espiritualizado. Era um homem muito procurado pelas pessoas, para que as pessoas pudessem sair da sala dele com uma boa palavra, com um bom direcionamento. Ele era um homem extremamente acima da média, um homem extremamente idealista. Ele era um artista, ele pintava com uma mão, escrevia com a outra, cantava ópera, fazia chocolates, dava conselhos, escrevia livros. Era um homem assim realmente diferenciado. E eu tinha uma conexão muito forte com ele, Zé, muito, 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 muito forte, que quando eu fui para Israel, eu não conseguia me separar dele. Na despedida, a gente foi se despedir, lembro até hoje, na Rua Maranhão, lá em Higienópolis, eu abracei ele, e aí eu fui para o elevador. Aí eu voltei, abracei ele de novo. E isso não é um acontecimento comum, né? Você abraça e despede, tchau. E aí eu voltei acho que umas 5 vezes. Nossa. E abracei, não conseguia, eu senti que seria o nosso último encontro. E ele também, no meu ouvido, ele me sussurrou: traga para mim um pouquinho de terra de Israel. Naquele momento eu não entendi nada. Para de falar besteira, avô. Pra que você vai querer terra de Israel? E aí quando eu cheguei lá, passou alguns meses, não podia parar no meio dos estudos, e me deram a notícia que ele faleceu. Eu entendi que ele queria aquela terra para colocar no túmulo dele, para ele ter uma conexãozinha também com a terra de Israel. Que forte. Meu Deus, mas me conta aí sobre os 13 anos. 13 anos, No Brasil a gente pensa que... É um privilégio, 18 anos. Não, pela Torá. A menina com 12 e o menino com 13 já são adultos, já estão numa idade madura para responderem pelas suas ações espiritualmente falando. Sim. Eles já têm o controle de suas próprias vidas. E eles já vão ser recompensados pelas sementes que eles plantarem dali em diante. Uau! A mulher é mais elevada do que o homem 1 ano antes e o rapaz com 13 anos. Interessante, bem interessante. Quando você pensa na tua vida, agora, eventos desconfortáveis. 3 eventos que assim, poxa, isso me deu um aprendizado porque foi desconfortável. Ruim, desconfortável, chato, desagradável. A palavra é desconfortável mesmo, essa que é a palavra. Desconfortável. Desconfortável, porque não existe nada na vida que é ruim. Se tudo vem do Criador, e tudo que o Criador faz é para o nosso bem, então tudo que você está vivendo agora é positivo, nem sempre confortável, mas é positivo. E esse desconforto, ele constrói, ele lapida o nosso caráter. E olha, se eu for sincero com você, nesse período que eu estava em Israel foi muito difícil. Muito difícil. Porque muitas vezes eu chorei escondido no banheiro. Muitas vezes eu falei, é muito difícil ficar longe de casa, é muito difícil ficar longe dos meus pais. Mas eu não podia externar isso para eles. Porque senão, então vamos te trazer de volta agora. Eu não queria voltar. Então foi aquele desconforto que eu entendia que era bom, mas que foi difícil. Se desconectar de tudo e de todos por um bom período, para que a gente possa se preparar para uma missão. Essa que é a palavra. A nossa missão aqui na Terra. Então foi um desconforto que não só eu, acho que qualquer jovem que vai fazer um estudo, um intercâmbio, ou por um determinado período, qualquer pessoa que ela vai se afastar do habitat natural dela, isso é um desconforto positivo. Abraão, nosso patriarca, ele viveu isso. Ele teve que sair, um dos 10 testes que ele foi submetido, e depois desses 10 testes ele recebeu o título de patriarca.
o pai da nação israelita, um deles foi Lech lecha me'artzecha me'moladetcha me'beit avicha el haaretz asher areka. Sai da tua terra, da tua pátria, da casa dos teus pais, para onde? Não sei. El haaretz asher areka. Surprise! Quando você chegar lá, você vai descobrir. Olha o nível do teste que ele teve que... Vai e confia. Então, também foi um desconforto, sem entender o motivo, mas quando ele chegou lá, ele entendeu que eram degraus que ele precisava subir. E quando você acha que você já chegou, surgem os outros degraus. Se você está vivo, você ainda não chegou onde tinha que chegar. Essa aqui é a verdade. Ainda dá para produzir cada vez mais e mais. E você tinha quantos anos quando você estava lá nessa memória? Olha, então é nessa fase, né? Com 13 eu fui para Yeshiva aqui, o college, que também foi difícil, mas com 16 anos já fui para Israel. E fiquei. Então foi um desconforto positivo. Mais 2 desconfortos. Olha, quando a gente tem um sonho, a gente tem que entender que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E nenhum sonho que é fácil é digno de ser sonhado. Mas o fato de você já antecipar esse pensamento e interiorizar isso no seu coração, o fato de você já entender que o processo vai ser árduo e que as coisas não vão acontecer no tempo que você gostaria que acontecesse. O fato de você entender isso é a gasolina para você seguir adiante e enfrentar os momentos da tormenta. Hoje o Instituto Rav Sani é um instituto consolidado. Hoje o Instituto Rav Sani dissemina judaísmo para o mundo numa linguagem acessível a todos. Hoje o Instituto Rav Sani tem o Olami Faria Lima, que recebe centenas de jovens e direciona eles em prol de uma vida de valores. Hoje o Instituto tem um programa na TV, eu sou o único rabino que tem programa na TV aberta, mas não foi fácil para construir, não foi fácil de abrir esse sonho com os nossos colaboradores, com as pessoas que acreditam e que investem nesse propósito. Nós precisamos entender que o caminho tortuoso é o que vai nos levar aos mais belos destinos. Que lindo. Que linda essa entrevista que você está fazendo, que você surpreende o convidado. Eu estou curioso para saber se você tivesse uma oportunidade de voltar no tempo e escolher um dia, um único dia, para viver novamente, por alguma razão, desde o dia que você nasceu até hoje, para qual dia você voltaria? O que você faria de diferente ou mais profundo? E por que você voltaria nesse dia? Eu acho que eu voltaria até aquela época que meu avô estava vivo e visitaria ele mais vezes. E conversaria com ele mais. E dedicaria tempo de qualidade, não só com ele, como também com os meus mestres em Israel, que estavam lá muitas vezes à nossa disposição, e que uma vez eu bati na porta e entrei, ele estava no meio da refeição, e eu falei, desculpa que eu estou atrapalhando. Ele, não, se eu quisesse que não me atrapalhasse, eu não abria aqui a Yeshiva. Pode sentar. Então, você que está assistindo e tem avô, tem avó, você tem que ligar para ele agora e falar, eu te amo, porque são essas pessoas que plantaram as sementes, araram a terra e proporcionaram condições confortáveis para que nós, a futura geração, nós, os descendentes, pudéssemos carregar o nome da família e levantar a bandeira desses valores milenares. Então, com certeza, eu voltaria nessa época em que ele estava aqui, nesse plano, e com certeza, com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento acumulado que eu tenho hoje, as conversas seriam muito mais preciosas. Que lindo, que vínculo. Eu gosto muito de metáforas. Esse avô que sobreviveu ao Holocausto. Sobreviveu aos horrores do nazismo, foi expulso de casa com a roupa do corpo. Quando os nazistas invadiram a casa, eles não tinham tempo para pegar nada, Zé.
E aí ele escolheu o que ele... Só podia pegar alguma coisa. Ele pegou o filim, os filactérios que nós usamos em nossas orações. Foi isso que ele pegou. Não pegou dinheiro, não pegou riqueza, não pegou nada. Pegou os nossos valores, as nossas tradições, Uau. Carregou com ele naquele momento. Colocaram ele num trem de gado e levaram eles para a terra de ninguém. E são essas pessoas, são essas lideranças. A mãe dele, naquele momento onde todo mundo estava desesperado, pegou 2 jornais, olhou para o céu e falou: olha, o sol está se pondo, vai começar o Shabat. Vamos acender as velas de Shabat. E acendeu 2 jornais. Então, de onde eles tinham essa força? Essa é a força que a gente tem que almejar. É a força que transcende o materialismo, é o propósito maior da nossa existência. Que lindo. Se... Essa é forte, hein? Uma metáfora de poder. A nossa mente racional e cognitiva precisa de método, de entendimento. Mas a nossa alma precisa de histórias. Aliás, esses livros sagrados são livros de poderosas histórias. Se você chegasse nesse lugar, dessa dimensão maior, que eu chamo de céu, hoje, e se o Criador perguntasse para você: Rav Sani, por que valeu a pena viver a vida até hoje? O que você responderia? Porque eu apresentei você para eles. Uau! Porque eu apresentei você, Deus, Criador, para eles. O melhor de tudo é você transformar a vida das outras pessoas por intermédio da cultura, por intermédio do conhecimento, que transforma a personalidade, gera amor próprio, e aquela pessoa vai ser um agente, vai ser uma continuação dessa corrente do bem. Então, se Deus me perguntasse por que valeu a pena, porque eu dediquei minha vida em apresentar os seus valores para o maior número de pessoas possível. Que lindo. Lindas entrevistas, né? Olha, eu estou acostumado a participar de entrevistas, de programas, e assim, as entrevistas, elas têm um padrão, e você está quebrando as tendências. Você está entrando aqui na intimidade do convidado. Você está entrando aqui na mente do convidado. Você está fazendo a gente viajar no tempo. Você está fazendo a gente sentir sensações do passado, agora no presente. Você está me emocionando muito aqui nessa cadeira. E nessa metáfora, nessa analogia do lugar do Criador, da Terra, quando a gente morre, fica um corpo físico. Sim. E se você morresse hoje, sim, como é que seria? Como é que é a nossa cultura? A despedida? Quem que viria aqui buscar o seu corpo se você morresse aí, metaforicamente? Como é que seria essa passagem? Como é que é isso? Você sabe, Zé, que o corpo é só a roupa. A nossa existência física tem começo, meio e fim. Nós estamos aqui de passagem. A voz que você está escutando não é do meu corpo, é da minha alma. Porque é uma característica divina que Deus soprou dentro de nós. O corpo vai ficar e vai se desintegrar. Mas a nossa alma é eterna. Você é eterno. O judaísmo, ele tem uma série de preceitos relacionados ao enterro e ao luto, em respeito aos familiares que ficam, em respeito àquela dor, aquele desconforto que é um período, começa nos 7 dias de forma mais intensa, depois no 30º dia, depois quando termina o ano do luto. Mas depois a vida volta ao normal, porque nós não vamos nos desesperar, porque não acabou. Nós perdemos a companhia daquela existência física que desembarcou antes de nós. Mesma coisa, você está num trem, conversa vai, conversa vem, faz amizade, que pessoa agradável. Aí ele desce. Ou você vai, fica. Não, mas eu embarquei no trem para descer nessa estação. Então cada um tem uma estação que ele já embarcou no trem para descer naquela estação. Então, o enterro judaico ele tem uma série de preceitos.
uma série de leis que proporcionam dignidade para o falecido. As roupas que ele vai ser enterrado, todas brancas. O corpo ele é imerso na mikve, águas puras. Até porque no judaísmo nós acreditamos que quando Mashiach chegar, o Messias chegar, o mundo vindouro vai entrar em vigor na terra e todos os mortos que tiverem méritos vão ressuscitar e a espiritualidade vai prevalecer. Não só nos corpos, como também em todo o planeta. Então, eu acho que naquele momento, o que eu espero? Espero que a minha vida tenha sido uma vida que fez a diferença. Onde muitas pessoas sintam isso na ausência. Onde os meus filhos possam entender que enquanto eles estiveram comigo, eles só aprenderam. Enquanto eles estiveram ao meu lado, eles só receberam boas palavras, inspiração, exemplo de vida, educação verdadeira. Eu acho que o momento da partida não é o fim, e sim o começo. Por isso que quando você me compartilhou a sua experiência de morte clínica, me veio a ideia do nosso livro. Qual vai ser o título? Vida após a vida, o rabino e o cientista. Uau! A troca de cartas. E já está tudo alinhado entre as nossas assessorias. Os e-mails vão começar a serem trocados semana que vem. Vida após a vida. O rabino e o cientista. Gente do céu. Isso vai dar bom, hein? Vai ser um best-seller. Isso vai ser um best-seller. Best-seller. Vida após a vida. Um rabino e um cientista. Curti isso aí. Você sabe que me perguntaram isso uma vez. Estava eu, um padre e um pastor, e perguntaram isso para nós. O que vocês gostariam de escutar em vossos enterros? E aí o pastor falou para a repórter, gostaria de escutar que eu fui um bom líder, que eu deixei o meu legado e que os meus fiéis me amavam. E você, padre, o que você gostaria de escutar no seu enterro? Que a minha igreja sempre foi muito bem frequentada e que eu direcionei as famílias no caminho do bem. E você, rabino, o que você gostaria de escutar no seu enterro? Eu? Olha lá, ele está se mexendo, ele está vivo. Você queria continuar? Esse é o José Roberto Matos. Você sabe que de todas as entrevistas, nenhuma conseguiu me emocionar. E eu, em determinados momentos aqui, até meus olhos ficaram um pouco molhados. Viu? Parabéns pelo seu dom de comunicação emocional. Mas tem mais. Vamos lá, estou aqui para isso. Você vê meu programa, foi um espetáculo a nossa entrevista lá também. Então tem uma formalidade. Sim, um ritual. Um respeito, um ritual. Luto que tem que ser respeitado. Mas tem começo e meio e fim. 30 dias. 7 dias, 30º dia, o término do ano de luto, com costumes de luto mesmo, para os parentes mais próximos. Mas, depois que acabou o luto, acabou, não tem mais luto. Volta à vida normal. Felicidade, festa, casamento, negócios, tudo volta ao normal. Por quê? Você não pode parar a sua vida sendo que aquilo não acabou ali. A companhia dele no nosso plano físico terminou ali. Mas a alma, ela continua se elevando, se elevando, se elevando, proporcionalmente ao que ela fez em vida e plantou na existência física. Muito bom. Imaginando o contrário, que você tenha muita vida, muita Amém? vida. Até os 120, nós dois. Lá na frente. Vamos pensar na festa de aniversário de 90 anos. Festa de aniversário de 90 anos do Rav Sani. Como você gostaria que fosse a tua festa de aniversário de 90 anos? E o que você vai falar, o que você vai sentir? Conta um pouquinho aí, projeta. 90 anos, a galera cantando parabéns para você. Que maravilha. Primeiro, eu quero estar muito bem de saúde, lúcido. E produzindo. Segundo, eu quero estar com todos os meus familiares, netos e bisnetos. E terceiro, eu quero deixar uma mensagem para todas as futuras gerações da família Sonnenreich. Sonnenreich é um sobrenome que veio da Alemanha. Sonnen é sol e Reich, reinado, reino do sol. Muita luz. Muita luz. A mensagem é a seguinte:
Não deixem que ninguém arruine os vossos sonhos. Acreditem, sigam os vossos corações. Se você não for por você, se você não arregaçar as mangas, for lá e fazer, ninguém vai fazer por você. Não se deixe levar pelo que os outros falam. Não se deixe levar pelo que os amigos falam. Não se deixe levar, muitas vezes, pelo que a sociedade vai pensar. Ou os seus medos por talvez não dar certo. Siga a sua intuição e não se descontrole. Se deu errado uma vez, tente de novo. Se deu errado mais uma vez, tente mais uma vez. Igual você, quando está andando de cavalo, se você cair, você vai se levantar e voltar a cavalgar. E se você cair de novo, você vai se levantar e voltar a cavalgar, senão você não vai chegar no seu destino. Tente quantas vezes for necessário. Acredite e faça, não para dar certo, e sim até dar certo. Desenhe qual é o seu amor, qual é a sua paixão, e pense o que o mundo precisa que está relacionado às minhas paixões. Dessa maneira, vocês têm tudo para prosperarem, assim como eu prosperei. Adoro, que lindo. Estou curioso para saber sobre família, filhos, que você falou. E aí, como é que é? Você tem filhos? Claro, eu tenho 2 meninas, 2 meninos. Você tem 4 filhos? 2 meninas, 2 meninos. E é a nossa extensão, Zé. Quantos anos eles têm? A mais velha tem 12, a segunda, a minha filha número 2, ela tem 9, depois tem o Davi tem... Não, a mais velha tem 12, a Hannah tem 9, depois o meu outro filho tem... agora você me pegou, pai. 12, 10, 9, 4. É 12, 10, 9, 4. A mais velha tem 12, como depois chama? a minha filha número 2 tem 10, e o nome depois dele? O Davi tem 9 e o Moisés tem 4. Moisés. Rebeca, Hannah, Moisés e Davi. Rebeca, 12. Hannah, 10. Davi, 9. isso. Moisés, 4. Agora em hebraico, Rivka, Rebeca, depois Hannah, David e Moshe, que é Moisés. 2 meninas, 2 meninos. Que lindo. E você sabe que os filhos, eles são as nossas frutas. E a fruta não pode cair muito longe da árvore. E nós temos que direcionar os nossos filhos de acordo com as personalidades. O que funciona na educação de um não vai funcionar na educação do outro. Você tem que entender a personalidade daquela criança e direcioná-la de acordo com o seu caminho. Muito amor nessa geração. Nessa geração é muito amor, muito diálogo, muita conversa. E essas conversas que geram o vínculo e a confiança que eles vão ter em você, para eles se abrirem e compartilharem os dilemas e as dúvidas. E se a estrutura familiar está bem resolvida, é a base para o sucesso pessoal, profissional, espiritual de qualquer ser humano. Por isso, invistam no diálogo, na conversa e compartilhe a decisão com ele. Não imponha, não determine, é assim, do meu jeito e acabou, eu sou mais velho que você e eu sei o que é certo e o que é errado. Não. Compartilhe a decisão com ele. Mostre para ele os 2 caminhos. Mostre para ele as 2 hipóteses. Deixe ele chegar na conclusão junto com você da decisão que você gostaria que ele tomasse e que com certeza é o melhor, porque nenhum pai quer o mal do seu filho e ninguém te ama mais do que a sua mãe e seu pai. O que um pai e uma mãe fazem por um filho, 10 filhos não fazem por um pai e uma mãe. Essa aqui é a realidade. Eu creio. Sani, qual que é o significado para você de dinheiro? Liberdade. Dinheiro, ferramenta de trabalho. Instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. Em hebraico, dinheiro é kesef. Kesef, a Kabbalah analisa a raiz de cada palavra. Kesef vem de kisuv, desejo. Quanto mais você desejar dinheiro, mais dinheiro você vai ter.
E o dinheiro vai proporcionar que os seus desejos sejam concretizados. Mesmo que você não sabe ainda o que você vai fazer com aquele dinheiro. Mas só o fato de ter posse daquele dinheiro, você tem liberdade para decidir. Liberdade para escolher. Não seja escravo do dinheiro. Deixa que ele seja dominado por você. E use ele como uma ferramenta, como um instrumento. Quanto mais dinheiro você tiver, mais vidas você vai poder ajudar. Quanto mais dinheiro você tiver, mais cultura você vai poder adquirir. Quanto mais dinheiro você tiver, mais prosperidade você vai gerar na vida de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Dinheiro é sinônimo de liberdade, idealismo. Não fuja e nem condene. Simplesmente deseje-o, mas vincule-o a um propósito maior. Que lindo tesouro. Família, dinheiro. Qual o significado para você de trabalho? Por um lado, uma maldição, mas por outro lado, satisfação. Ele pode se transformar numa maldição quando você é escravo do trabalho. Ele pode se transformar numa maldição quando você está trabalhando na área que você não gostaria de trabalhar. Ele pode se transformar numa maldição quando você prejudica outros setores da sua vida por causa do trabalho. Mas, por outro lado, satisfação. Quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Quem faz o que gosta está feliz ao fazer aquilo. Quem faz o que gosta adquire amor por aquela atividade. Esse amor gera felicidade recorrente. Então, o trabalho é muito importante. As pessoas perguntam, o povo judeu é muito próspero. Sim, mas trabalha muito também. Só que na medida certa, com a visão correta, com os valores inegociáveis, sempre acima de tudo. Então o trabalho ele é fundamental. A nossa parte, antes de mais nada, quando você fizer a sua parte, quando você colocar no papel, tirar do papel e fizer tudo para aquilo acontecer, aí sim você pode abrir o canal para que as bênçãos divinas se recaiam sobre aquele projeto. Mas antes de fazer a sua parte, com muito trabalho, com o pensamento correto, com a intenção correta, você não pode cobrar nada de ninguém. Trabalho, dinheiro, família e conhecimento. O que é conhecimento para você? O que significa ter conhecimento? Viver o conhecimento? A riqueza mais preciosa do planeta é o conhecimento. O ativo mais valioso do mundo é o conhecimento. O conhecimento transcende qualquer tipo de cargo, qualquer tipo de título. O conhecimento é inconfiscável. O que você adquiriu de conhecimento, ninguém vai tirar isso de você jamais. Os nazistas tiraram tudo dos prisioneiros dos campos de concentração. Quem sobreviveu, não aquele que tinha maior força física, e sim aqueles que conseguiam, através da mente, se transportar para outros lugares e, de lá, recarregarem as suas baterias para continuarem com a vontade de viver e de sobreviver para deixarem o legado para as futuras gerações. O conhecimento vale mais do que dinheiro, porque quando eu compartilho meu conhecimento com você, ele continua comigo. Agora, se eu dou para você o meu dinheiro, ele ficou com você e não está mais comigo. Então, o conhecimento, além de ser o ativo mais precioso do planeta, ele é multiplicador. Ele é um ativo que multiplica. Quanto mais você compartilha, você continua com ele e faz com que ele permaneça no coração das outras pessoas também. Conhecimento é muito importante, mas a sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento acumulado. E isso você faz como ninguém, Zé. Eu amo estudar a mente humana, porque no fundo, a única coisa que nós somos é a decisão nesse exato instante de lembrar da nossa história e contar ela da forma que a gente consegue contar. Quem nós somos? Nós somos as nossas memórias, mas não as memórias que aconteceram, as memórias que eu resolvo contar do que aconteceu. Muito bom. Para mim, o conhecimento é a capacidade e habilidade que você tem de olhar para a tua história e tirar veneno, transformar o veneno em antídoto e celebrar a vida. Se a gente não tem conhecimento, nós estamos presos nas dores do passado. Nós estamos presos nas incongruências. E o conhecimento nos dá essa
esse poder, essa capacidade. As pessoas que estudam, que se conectam, elas contam uma história melhor. E quando eu falo de história, porque nós somos uma história, e é isso que nós somos. Essa história é criada pelas nossas memórias, pelos nossos pensamentos. E as nossas histórias bem contadas ajudam o mundo a ser melhor. E as nossas histórias mal contadas ajudam o mundo a ser pior. Então é uma responsabilidade sistêmica. Quando eu falo de mim, eu estou falando de todo lugar que eu estou passando. E quando eu não me reconheço, não me empodero, eu não reconheço lugar nenhum que eu passar. Então olha que bênção, que coisa mais linda. Precisamos ter conhecimento para aprender a contar a nossa história, para que a nossa história seja luz na vida das pessoas, para que a nossa história empodere outras histórias. Porque é a mesma história, a forma de ver e de perceber, e que bom que a gente consegue fazer isso. Você que está assistindo aí, começa a pensar. Você não é exatamente o que você viveu. Você é o que você escolhe hoje, o conhecimento que você tem hoje, a evolução que você tem hoje, para se permitir a lembrar, e restaurar, e ressignificar, e curar, e perdoar qualquer coisa, ou sofrer, ou ficar preso naquela dor. E toda vez que eu fico preso na dor do passado, eu vivo a dor agora. Aliás, sério, o cérebro que pensa, não pensa no presente, ou no passado, ou no futuro, ele pensa agora. Agora. E toda a reação química do cérebro, projetando, lembrando, ou experienciando agora, é como se fosse real. Inclusive, uma pessoa perguntou, Rabino, o que eu faço? Eu estou com pensamentos negativos. Eu falo, não acredite neles. Para de acreditar neles. O cérebro, agora, não acredite neles. E a ansiedade? O que eu faço com a ansiedade? Essa antecipação, né, do medo do futuro? Eu falo, substitua ela por um pensamento alegre. Substitua ela por uma visão positiva. E você, dessa maneira, vai atrair essa realidade. Porque isso vai te dar força para fazer a sua parte e fazer, não para dar certo, e sim até dar certo. Gosto disso, até dar certo. Até dar certo. Quando pensamos em alguma coisa ruim, o corpo está sofrendo. Eu fico pensando que força interna dentro de nós não evolui a ponto de que faz a gente pensar o que é ruim para sofrer. Que competência inconsciente dessa que leva a pensamentos ruins, sabendo que os pensamentos reverberam no corpo. É interessante isso, né? E essa busca que a gente tem. Está doendo? Tá, muda. Substitui a imagem mental. Está ruim, muda. Está na sua mão. E alimente a alma assim como você alimenta o corpo. Não deixa ela de lado. Ela também tem o seu alimento. E ela não vai se satisfazer com o materialismo. Ela veio das alturas. Ela está acostumada com outra categoria de alimento. É esse alimento que você tem que proporcionar para ela. Metas espirituais favorecem o nosso estado emocional opcional de alegria recorrente em nossas vidas. Com certeza. E espiritualidade é uma coisa tão linda que, independentemente da crença, do ritual, a gente muitas pessoas sente falam, algo. Eu não sei falar hebraico, como é que eu vou rezar igual você reza, Rabino, no Sidur? Ele reza com as suas palavras. Deus, obrigado pela minha vida. Exatamente. Vai numa floresta onde ninguém vai te ver, que você não precisa ter vergonha de ninguém, e chora, e abre o teu coração. É uma meditação, é uma experiência que, independentemente de cultura e religião, vai te fazer muito, muito, muito bem. Você vai sair renovado, você vai olhar para o mundo por outro ângulo, por um prisma muito mais elevado. Igual quando você está lá no avião, que a vista lá de cima, as pessoas ficam bem pequenininhas. Então, quanto maior é o seu nível, menores são os problemas. Não comprometa a sua felicidade por assuntos insignificantes. Tem muita coisa que você tem que milhões de pessoas dariam tudo para ter. E você agora está reclamando porque está difícil. Que bom que está difícil. Sinal que o seu propósito é algo valioso. Vá atrás, igual o Zé falou, igual eu falei já várias vezes. Só depende de você.
Querido. O Zé Roberto Marques, aqui do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Que maravilha. Quero convidar você a deixar uma mensagem. Uma mensagem para o mundo. Uma mensagem para o planeta Terra. Uma mensagem... Mas calma lá, calma lá. Vamos imaginar que os teus filhos, daqui 20, 30, 40, 50 anos, por alguma razão, vai assistir essa entrevista agora. Genial. Ó, tá lá no futuro, seus 2 mais 2, né? Shotinho, hoje tem 12, 10, 9, 4. Isso. Mas eles vão assistir daqui 30 anos, 40 anos, e vão receber a tua mensagem. Eles estão muito mais maduros. Que mensagem que você poderia dar para essas pessoas, essas crianças e esses adolescentes de hoje, que vão ter 40, 50 anos lá atrás, e eles vão nos assistir e você vai tocar a vida deles. Só vou fazer aqui uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Uma vez, um rei quis testar os seus súditos, colocou uma pedra enorme no meio da rua principal da cidade. Primeiro cidadão foi lá, viu a pedra, começou a xingar o governo. O que é isso? No meio da rua, nós pagamos os impostos e olha só a rua como está, com pedra. O segundo cidadão olhou a pedra, desviou e continuou andando. O terceiro foi lá, se deparou com a pedra, pegou uma pá, tirou a pedra de lá, e quando ele tira a pedra, ele se depara com um tesouro. Pedras preciosas, os cofres reais. No corredor da vida, muitos testes irão surgir. Alguns até mais difíceis do que nós podemos imaginar. Mas tenha certeza absoluta que são esses testes que irão me direcionar para o verdadeiro tesouro, para a verdadeira riqueza. São esses testes que vão extrair da sua personalidade o seu melhor. São esses testes e esses obstáculos que vão fazer você entender que você é capaz de muito mais do que você imagina que era capaz. São esses testes que vão fazer você ser a sua melhor versão. São esses testes que vão fazer você atravessar esse corredor da vida, olhar para trás e se orgulhar dela. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria e não desperdice o tesouro que é as dificuldades. Que lindo. Você que está nos acompanhando aí, você que está curtindo essa entrevista, o Pode Zé, olha, acompanha o Rav Sarni aí, porque ele está cheio de luz, que tem no conteúdo, história, o Instagram, vamos colocar toda a descrição aqui embaixo. Programa domingo às 11 da noite na TV Gazeta, Rav Sarni Live Show. Live show. Com mensagens de vida para o início da semana e com personalidade, igual o Zé Roberto Marques já esteve, como muitos outros CEOs, lideranças e artistas já estiveram lá comigo, e eu sempre procuro extrair deles aquela trajetória de inspiração para que as pessoas possam se espelhar e correrem atrás dos seus objetivos com muita determinação e sabedoria. Todos os domingos às 11 na TV Gazeta, logo após o Mesa Redonda, nosso Instagram tem tudo lá nosso, e também as nossas mentorias sempre estão presentes lá no link da bio, onde eu compartilho os valores milenares da Kabbalah numa linguagem acessível em prol da sua alta performance na vida e nos negócios. Que lindo. Gente, fica curioso, continua nos acompanhando e, como eu sempre digo, Deus maravilhoso, o universo maravilhoso, o Criador maravilhoso, o Eterno maravilhoso, sempre conecta as pessoas para a gente inspirar e ser inspirado, porque histórias inspiram histórias. E o que nós somos? Nossas histórias. Vamos lá, você, eu e nós juntos, para ajudar esse mundo a ser ainda melhor. E lembra, o poder da família, o poder do trabalho, o poder da espiritualidade, o poder da fé. O amor é lindo, o céu é azul, e sem dinheiro
nós vamos morrer de fome. Então é o seguinte, foco, atenção, determinação, amor e paixão. E trabalho, hein? Lembra disso, meu querido. Zé, muito parabéns, obrigado. parabéns. Continue, não mude. Continue exatamente como você é. E você ainda vai viver o que você ainda jamais imaginou que viveria. O melhor ainda está por vir. Eu creio. Sorria com alegria, Zé Roberto Marques. Querido. Só Jesus na causa. Esse é um querido, ó. O rabino e o cientista se encontram na hora certa.